Prosseguindo, o segundo vídeo, essa responsabilidade se resume em uma palavra no corpo de Cristo: edificação. Qualquer ação individual da igreja que não contribua para a edificação mútua dos demais membros, simplesmente será. A edificação da igreja envolve aspectos como crescimento, estruturação, consolidação. Sim, crescimento. Então, prosseguindo, amados e amadas, você sabe o que é viver no corpo? Você sabe o que é viver no corpo? Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios capítulo 12, verso 27. Paulo nos ensina que a igreja é fiel e o corpo de Cristo é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é um corpo saudável, cheio de vida, em abundância, e cada um de nós somos membros desse corpo. Veja como o Senhor nos ensina tudo de maneira tão simples, para que possamos entender direitinho a sua palavra. O nosso corpo tem cabeça, tronco e membros. Observe os membros, são os braços e mãos, pernas e pé. Observe o pescoço, que liga o tronco à cabeça. Os membros estão ligados ao tronco. Na verdade, o que a gente percebe no primeiro momento é que o corpo é um conjunto unido de vários membros. Outro bichinho. Desculpa, tem mais um. Não sei de onde sai. Só para perturbar. Ele fica assim no olho da gente, ó. Mosquitinho. Não aparece para vocês, mas para mim sim. O corpo tem um cérebro, cabeça que nos governa. Sabemos que o cérebro orienta a todo o corpo. Cristo, da mesma forma, comanda a igreja fiel. Cristo é a cabeça da igreja, como já disse, sendo Ele o próprio Salvador do corpo. Efésios capítulo 5, verso 23. A palavra Cristo significa ungido. Jesus veio aqui nesse mundo como homem, com a unção do Espírito Santo. E o mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus está com a igreja. Onde estiver reunido 2 ou mais, estarei presente. A cabeça governa o nosso corpo e assim Jesus governa a sua igreja. Não podemos ver o Espírito Santo, mas vemos o que ele faz no meio da igreja fiel. O Espírito Santo nos revela o segredo da palavra de Deus e nos ensina como devemos agir em todos os momentos da nossa vida. A igreja fiel e os servos de Deus são governados por Cristo. Assim nós não fazemos aquilo que achamos, mas fazemos a vontade de Yeshua Mashiach. Mas fazemos a sua vontade que governa a nossa vida. Exemplo, quando você está no meio de seus colegas, você não vai fazer coisas erradas que muitos deles fazem. Que governa a sua vida, a minha vida, é o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo. O corpo é um conjunto de membros unidos e inseparáveis. O membro do nosso corpo não sobrevive sozinho. Você já viu 2 pernas atravessando a rua sozinha? Não, se alguém disser, não preciso ir à igreja para servir a Deus, pois posso fazer isso em casa. Eu pergunto, essa pessoa está agindo com a palavra de Deus? Não, pois está sendo um membro isolado da igreja, que é o corpo de Cristo. Sim, quando pode, deverá participar da igreja, comungar junto com os membros da igreja. Mas quando não pode, pode se reunir sim. E aonde você estiver, 1, 2 ou 3, ele estará presente. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros são um só corpo, assim também é Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12, é verdade. O corpo é o melhor exemplo da comunhão.
Os membros do nosso corpo não fazem nada sozinho. Individualmente, pernas não andam, ouvidos não ouvem, boca não fala, etc. A igreja de Cristo é a mesma coisa. Na igreja fiel, os irmãos vivem em comunhão. Sim, cultuar, sim, quando der. Mas quando não puder, ele estará presente da mesma forma. Certo? Se alegram, choram uns com os outros. O irmão na sua luta não só se encontra só, porque toda a igreja busca o Senhor pela sua vida. Se alguém está enfermo, a igreja ora para que o Senhor abençoe. E cada um trabalha na obra de Deus, segundo o chamado do Senhor. Uns são instrumentistas, outros do grupo de louvor, outros pastores, professores, mas todos diante do Senhor têm igual importância, pois o Senhor olha a sinceridade do nosso coração. Então, o que é viver no corpo? Viver no corpo em comunhão com Deus e com os irmãos. Como membro do corpo de Cristo, devemos atender ao chamado de Deus para trabalharmos as suas obras. Vamos fazer toda a vontade de Yeshua Mashiach, que governa a nossa vida em todos os momentos. Sabemos que Jesus virá buscar sua igreja fiel, que é o corpo de Cristo. Precisamos fazer parte dessa igreja, que em breve será arrebatada. Você é membro do corpo de Cristo, sim. Queremos a cada dia da nossa vida fazermos parte dessa igreja, que em breve será arrebatada. Jesus virá nos buscar. Sim, Ele sim virá para levarmos com Ele. Lá na casa do meu Pai tenho muitas moradas. Levarei meus irmãos, todos aqueles fiéis, junto comigo. O corpo humano é uma arte, uma obra de arte. O livro de Jó faz uma das declarações mais fantásticas acerca da origem do homem. Eis o que está escrito: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Jó capítulo 33, verso 4. O nosso corpo tem dois componentes bem distintos. Fomos feitos de barro e recebemos vida pelo sopro de Deus. Assim, somos corpo e alma. Nosso corpo, feito pelo Espírito de Deus, é uma máquina super moderna. A mais sofisticada tecnologia jamais concebeu algo tão extraordinário. A mente mais brilhante jamais criou algo tão sublime. Somos um prodígio do Criador. O homem não é singular apenas pela beleza inefável do seu corpo, mas também e sobretudo pela sua semelhança com o Criador. Essa semelhança, às vezes, pode ser não física, que alguns pensam, pois Deus é Espírito. Sim, mas Ele tem o poder de nos dar a semelhança dele, que Ele diz que somos a sua semelhança. Essa semelhança é espiritual. Temos consequências e temos consciência em relacionarmos com Deus, o nosso Criador Pai. Podemos amá-lo, glorificá-lo, podemos buscá-lo em oração e devotarmos a Ele em sincera e profunda congregação e amor. Sim, nosso corpo tem cerca de 60 trilhões de células vivas, e cada uma há 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados, computarizados, todos os nossos dados genéticos, como a cor da nossa pele, a cor dos nossos olhos e o nosso temperamento. E que temos também em torno de 2 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos. Se não for assim, haveria um circuito e ficaríamos cegos. Se nós pudéssemos esticar a fita do DNA do nosso corpo, teríamos 102 trilhões de metros, sendo 2 bilhões
de quilômetros. Isso daria para dar várias voltas no sistema planetário. Nós somos um ser programado e computarizado geneticamente. Falar que somos resultados de uma geração espontânea ou uma obra do acaso contraria essa realidade. O rei Davi disse que Deus fez o nosso corpo de forma assombrosamente maravilhosa, entretecendo-nos no ventre da nossa mãe. Ele viu quando éramos apenas uma substância informe. E, meridianamente, claro que não somos produtos de uma evolução de milhões e milhões de anos. A chamada teoria da evolução não possui evidência das provas. O próprio livro de origem das espécies, publicado em 1859, possui menos que 800 verbos no conjunto do subjuntivo. Suponhamos, o criacionismo não é uma vertente religiosa como muitos querem. É estritamente científica, que o universo foi criado, a ciência prova. Que o homem foi criado, a ciência confirma. Que o homem, a matéria de fé, é que nós cremos em Deus, é o único criador do universo. Afirmamos, portanto, com inabalável convicção que não viemos de uma ameba, nem somos parentes de símios. Viemos nas mãos do divino artífice. Somos uma obra do arte do Criador. Somos criados à sua imagem e semelhança. As digitais do Todo-Poderoso podem ser encontradas em nós. Muito embora o homem tenha sido criado perfeito, o pecado deformou a sua beleza moral. A imagem de Deus estampada em nós, na criação, tornou-se imagem de Deus deformada. O anúncio. A imagem de Deus estampada em nós, na criação, tornou-se a imagem de Deus deformada na queda. Porém, em Cristo somos a imagem de Deus restaurada. Agora somos feitura de Deus, criado em Cristo Jesus para boas obras. Somos o poema de Deus, a poesia mais bela do Criador. Nossa vida deve fortalecer, deve resplandecer a beleza de Cristo, a face do Filho refletida em nós pelo poder do Espírito Santo, deve resplandecer a glória de Deus Pai. Somos uma obra da criação, uma obra da graça e da redenção. Fomos feitos da criação e declarados perfeitos na redenção. O homem por inteiro, corpo e alma, procede de Deus e só encontra sentido na existência quando se volta para Ele, para Deus. Amém? O lugar da imagem de Deus no homem, o corpo e a alma de ambos. As Escrituras nos ensinam que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Gênesis capítulo 1, verso 27. Mas o que constitui a imagem de Deus no homem? Se Deus é Espírito, Jó capítulo 4, verso 24. O corpo humano também foi criado à sua imagem. A imagem de Deus é encontrada apenas na alma. Vamos nos aprofundar nisso. Antes de começarmos, visões tripartidas e bipartidas da natureza humana. A visão tripartite pressupõe a unidade do corpo, alma e espírito. A capacidade da alma inclui a capacidade de pensar, sentir emoções, apreciar a beleza e ser criativo. O espírito, por sua vez, nos dá nossa consciência e nosso temor a Deus, e também nos atrai para Ele. Nessa visão, as faculdades psíquicas, sensoriais, racionais do homem derivam da alma. Na visão bipartida, o homem é a dualidade do corpo e alma ou espírito, com ambos os termos usados de forma intercambiável.
encontramos defensores de ambas as visões da natureza humana. Eles são contraditórios alguns, e nenhum deles é doutrinário. Além disso, a igreja não tem doutrina sobre a composição da natureza humana. Portanto, podemos preferir qualquer visão bipartida ou tripartida que se adequa a um determinado contexto. Interpretamos a alma e o espírito como sinônimos. A alma, atenção, amados e amadas, a alma, se Deus não tem corpo, o corpo do homem tangível e suspenso de doenças e pertencente ao sexo masculino ou feminino, também foi criado à sua imagem. E o ponto de vista, essa qualidade do corpo exclui sua semelhança com Deus e sem corpo e sem sexo. Ao contrário do corpo, a alma humana não está sujeita à decadência. É imortal, intangível, invisível, inteligente, amoroso e criativo. Portanto, é muito mais fácil ver a imagem de Deus na alma do que no corpo. Acredito muitas pessoas que somente a alma e a sua capacidade foram criadas à imagem de Deus. Eles reflitam sobre a imagem de Deus sem mencionar o corpo completamente. Sim, segundo a sua imagem, alguns chegam a igualar a criação do homem à imagem de Deus com a razão do livre-arbítrio e outros como supremacia e poder definitivo, pois a criação de Deus pode refletir a imagem do Criador. Sim, eu tenho a certeza de duas partes. Meu corpo foi criado na terra e, portanto, está subordinado à carne, consubstancial a ela. Minha alma tem o sopro de Deus e deseja uma vida melhor dos seres humanos. Sim. Essa posição também é comum entre as pessoas. Para encontrar a imagem de Deus, deve-se primeiro olhar a alma e não para o corpo. Sua natureza é o espírito mais puro, sem corpo ou qualquer forma material. Portanto, a noção da imagem de Deus pode se aplicar à alma imaterial. Muitos acreditam nisso. Da mesma forma, como isso nos incomoda com as escrituras que ensinam que o homem foi criado à imagem de Deus, se refere ao homem como um todo, não à sua alma ou qualquer outra parte da sua pessoa. Nenhuma parte pode ser equiparada a todo, e nenhuma ao todo, e nenhum toda a sua parte. Não pode se reduzir o corpo, não pode se reduzir o homem à alma, ou a alma não é o mesmo que o homem. Eu digo aqui, a alma é corpo, espírito, certo? Então, é corpo, alma e espírito. É semelhante a Deus. Falou? A pessoa inteira, a visão de uma imagem de Deus, reside na mesma pessoa. Corpo, alma, espírito. A comparação entre a capacidade da alma e os poderes de Deus são que nos ensina que a alma ainda não pode ser equiparada à imagem de Deus. Sim, é a imagem, como eu já disse, apesar da imortalidade. Deus é ilimitado, onisciente, onipoderoso, onipresente, enquanto a alma está presa no corpo, portanto, tem poderes. Sim, então, amados e amadas, o nosso corpo é semelhança à imagem de Deus, que o corpo, a alma e o espírito não pode se dividir, tá? Corpo,
Não é a imagem de Deus. Alma é a imagem de Deus. Espírito não é a imagem de... Não. É completo. Sim. A vida de um discípulo de Cristo, a igreja como o corpo de Cristo, já falei lá em cima, mas vamos novamente para fixar bem a ideia. Fomos chamados para viver o corpo de Cristo, que é a igreja, com a finalidade de nos apresentarmos a Deus dias após dias, pois todos estamos disponíveis como pedras a serem edificadas, como a casa espiritual para sermos levador da palavra de Cristo. É a sua presença cotidiana para apresentarmos o sacrifício vivo, santo de Cristo. A igreja é um organismo vivo, caminhando por toda a extensão dessa terra, infiltrado nas mais diversas áreas de atuação, buscando conhecer a vontade de Deus para ser parte de um projeto eterno, pelo qual Ele cumprirá o seu propósito de redenção do homem, domínio do reino de Deus e restauração de todas as coisas. Efésios, capítulo 1, verso 22 e 23. Como fazer parte da igreja, corpo de Cristo? Eu já expliquei lá em cima, mas vamos reforçar novamente. Através da graça de Cristo, somos tocados e aceitamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador e Senhor das nossas vidas. Dentre as bênçãos decorrentes desse ocorrido, a principal é a morada do Espírito Santo em nós. Somos adotados por Deus e passamos a fazer parte da sua família. E pertencemos agora à igreja, que é o corpo de Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 24. O que significa ser igreja, ser corpo de Cristo? A palavra nos ensina que cada um de nós é uma pedra na construção do templo do Espírito Santo. 1 Pedro capítulo 2, verso 5, que é Deus. Numa construção onde são usadas pedras, podemos notar que nenhuma é igual a outra. Todavia elas se encaixam perfeitamente. Estão ligadas com outras pedras ao seu redor, elas se relacionam, se interrelacionam. A construção tem um sentido, tem um plano, o qual é estabelecido pela pedra angular ou pedra de esquina. A esta é Cristo. Não podem ficar pedras soltas. Todas são importantes e têm uma função e dependem uma da outra. Somos essas pedras, parte do corpo, a igreja de Cristo. Temos cada uma função, os dons. Efésios capítulo 4, verso 12, para a edificação do corpo de Cristo. O que é ser membro de uma igreja? É participar de um grupo de fiéis, unidos pela fé, que celebram e comungam a doutrina. A igreja é o local onde o grupo de cristãos se reúne regularmente em Cristo para continuar a supervisionar legitimamente a participação uns dos outros em Jesus Cristo, em seu reino, mediante pregações do Evangelho e a prática de suas ordenanças. Necessariamente ser membro de um corpo local da igreja não significa fazer parte do corpo de Cristo. Podemos ser apenas um membro, participante, ou podemos ser chamados de discípulos de Cristo que vivemos a fé. Somos participantes ou discípulos do corpo de Cristo. O discípulo sabe que o seu lugar no corpo de Cristo. Considera outro membro superior a si mesmo. Fica atento à sua função sem interesse, desmerecimento à função do outro. Colossenses capítulo 3, verso 17. Submete-se ao comando da cabeça dos seus membros superiores, assim constituído. Hebreus capítulo 13, verso 17. O discípulo vive atento às lições do mestre. Imitar a Cristo eleva outros a imitá-lo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Entende o princípio da doação. Atos capítulo 20, verso 35. Obedece os princípios da multiplicação.
Jó capítulo 15, verso 16. O discípulo se preocupa com a edificação do corpo de Cristo. Entende que o corpo só pode ser edificado pela palavra. Atos capítulo 5, verso 42. Entendo que os que estão tomando leite, os que já podem digerir o alimento sólido. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 e 9. Entendo que todos precisam ser um. Romanos capítulo 12, verso 4 e 5. Como a igreja, o corpo de Cristo, precisamos aprender a viver do mesmo modo que o nosso Yoshua Mashiach viveu. Amém? Então, amados e amadas, o corpo de Cristo, entenda porque a igreja é o corpo de Cristo. Já mencionei, batendo a mesma tecla, para entenderem a importância que tem a igreja, que é o corpo de Cristo, na Bíblia, para explicar a nossa união com Ele, e uns com os irmãos, uns com os outros, assim como todas as partes do corpo estão ligadas e trabalham juntas. Os cristãos devem trabalhar unidos para a obra de Deus, assim como a cabeça e o resto do corpo. Jesus comanda a igreja. Jesus teve um corpo físico que se sacrificou por nós na cruz, mas não é nada disso que a Bíblia fala quando diz que a igreja é o corpo de Cristo. Ser o corpo de Cristo é uma metáfora sobre nossa associação com Jesus e com os irmãos cristãos. A igreja é o representante de Jesus na terra e cumpre suas ordens, assim como o corpo cumpre as ordens da cabeça. Ser cristão significa viver uma união com Cristo e com o resto da igreja. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 e 13, que diz: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado beber de um único Espírito Santo. Amém. Precisamos estar unidos a Yoshua Mashiach, porque Ele nos dá a vida e a salvação. Sem Jesus não podemos fazer nada, mas também precisamos ter comunhão entre os irmãos, confraternizar os cultos embarados, reunidos. Sozinhos não conseguimos crescer, nem viver uma vida cristã saudável. Precisamos estar reunidos com a igreja, que é a união dos irmãos ao cultuar. A igreja é o conjunto de todas as pessoas que aceitaram Cristo como seu Salvador e segue Deus. Caso o crente é parte da igreja, na Bíblia a igreja não é um edifício, é um conjunto entre pessoas. Eu sempre digo aqui, amados e amadas, e vou repetir: a igreja é um edifício. A igreja é um edifício. Quando reunidas entre dois ou mais na igreja, torna-se igreja. Por isso está a razão da reunião dos membros da igreja, que a cabeça da igreja é Cristo e nós somos membros. Copiaram? A igreja significa assembleia ou congregação. A igreja é um conjunto de pessoas que se reúnem para juntos seguirem a Deus. A igreja é uma comunidade. A Bíblia diz que a igreja é todos crentes, todos salvos de todo o mundo, do passado, do presente e do futuro, formam a igreja de Cristo. Estão eternamente ligados a Ele. 1 Coríntios capítulo 1, verso 1 e 2. A igreja que Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e chamados para serem santos, com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus, Senhor deles e nosso. Sim. O grupo de crentes, quando duas ou mais pessoas se reúnem em nome de Deus, formam a igreja, que é uma pequena parte da igreja, mas
Digo novamente que temos que comungar com a comunidade da igreja para cultuar o nome de Deus. Hoje em dia, o lugar onde a igreja se reúne regularmente também é chamado de igreja. Na verdade, é o edifício, não é a igreja, como já falei. As pessoas dentro da igreja, um ou mais, dois ou mais, é que edificam e formam o edifício da igreja. Copiaram, amados e amados? Por isso que Deus não habita templo feito por mãos de homens, palacetes. Certas religiões aí que tem palacetes. Igreja Nossa Senhora não sei do que, igreja Nossa Senhora não sei do que. Está explicado, né, amados e amadas? Por isso que o Espírito Santo está batendo bastante nessa tecla. Já estou no 3º ou 4º capítulo da palavra, para vocês entenderem exatamente o conteúdo de igreja, de Cristo e seus membros. Qual a importância da igreja? Deus institui a igreja. A igreja que eu falo aqui, amados e amadas, não é o edifício, o prédio, é o conjunto de membros daquela comunidade. Ninguém pode viver sua fé isolado. Cada crente precisa conviver em comunidade. A igreja implica em união, onde crentes não se reúnem, não a igreja, certo? Hebreus capítulo 10, verso 10 e 25, vamos provar? Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ninguém é perfeito, amados e amadas. Todos precisamos ajuda, encorajamento em nossa caminhada nessa vida com Deus. Todos os membros da igreja devem ajudar uns aos outros, crescendo junto no amor de Cristo. Não se reunir com a igreja é um ato de egoísmo e prejudica a sua fé. Deus está onde a igreja se reúne. Mateus capítulo 18, verso 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3, em meu nome, ali estou. Sim, eu já disse lá em cima, que os que podem se reunir nas igrejas, na comunidade, nos cultos, com os irmãos, amém? Para ter comunhão com Deus, cultuar, amar a Deus. É essencial os crentes viverem em comunidade, mas tem aqueles isolados que não têm condições de se reunirem no Amazonas, nos desertos. Então ele manda esse recado para vocês, que a igreja está aonde se reunirem 2 ou mais, estarei presente. Copiaram? A igreja é o corpo de Cristo, sim. Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Quando alguém perde o dedo, esse dedo morre, porque não está unido ao resto do corpo. Da mesma forma, a nossa fé pode morrer se nos afastarmos da igreja. A vida abundante que Deus tem para nós só pode ser plenamente vivida em comunidade. Só não pode ser quem pode. Amém, amados e amadas? Amém? Quem fundou a igreja? Qual a igreja que Jesus fundou? A igreja foi fundada por Jesus e os apóstolos. Jesus preparou tudo para a fundação da igreja, com seus ensinamentos sobre a vida cristã e treinando os apóstolos para serem líderes. Os apóstolos divulgaram o ensino de Jesus e deram estrutura à sua igreja. Jesus é o verdadeiro fundador, líder da igreja em todo o mundo. A igreja, desde que seja reunido 2 ou mais, não é um edifício. Quando não existe mais os fiéis
que é o membro da igreja, dentro da igreja, ela é edifício. A igreja é um conjunto de pessoas, todos salvos por Jesus, todos os tempos, lugares, onde duas ou mais pessoas estão reunidas no nome de Jesus, ali ela se torna igreja. Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajarmos uns aos outros, ainda mais que vocês veem que se aproxima o dia. Para uma explicação melhor, a igreja, a Bíblia diz que Jesus é a pedra angular da igreja. Efésios capítulo 2, versos 19 e 20. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da igreja, da família, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. A pedra angular era a primeira pedra de um edifício, à volta da qual todas as da construção era feita. A igreja só começou depois que Jesus voltou para o céu, mas ele lançou os alicerces, esteve presente na fundação através do Espírito Santo de Deus. Quando a igreja foi fundada, a igreja oficialmente fundada no dia de Pentecostes, lembram? Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, lembram? Atos, capítulo 2, verso 1 e 9, que diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre a cabeça deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém? Nesse dia, a igreja começou a exercer suas funções. Copiaram? Pregaram o Evangelho, trazendo pessoas para Jesus, como eu estou fazendo. Eu sou discípulo, eu sou instrumento de Deus. Discipular, ensinando a viver para Cristo, fortalecendo, corrigindo, ajudando, tudo em união. Por que sou instrumento? Porque eu transmito a palavra do Espírito Santo a vocês. Os 12 apóstolos foram os primeiros líderes da igreja, porque tinham sido treinados por Yoshua Mashiach para isso. A igreja não tinha nenhum edifício, não. Por isso as pessoas se reuniam em casas ou em lugares públicos em Jerusalém. Atos capítulo 2, verso 46 e 47. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade, louvando a Deus e tendo as simpatias de todo o povo. Viram, amados e amadas? Foram também os apóstolos que deram a primeira estrutura formal da primeira igreja em Jerusalém. Como a igreja, de repente, ficou com muitas pessoas, os apóstolos não conseguiam fazer tudo sozinho. Por isso escolheram algumas pessoas para tratar os assuntos administrativos, como distribuição de comida, e enquanto eles se dedicavam ao ensino. Atos capítulo 6, versos 2 e 4, que diz: por isso os 12 se reuniram, todos os discípulos, e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos, escolho entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios de Espírito Santo e sabedoria, e passaremos essa tarefa e nos dedicaremos à oração do ministério da palavra. Viram, amados e amadas? Quando surgem grandes debates, reuniam em concílio para resolver os problemas em conjunto da comunidade. Surgiu assim a liderança mais sólida e organizada na igreja. A partir de Jerusalém, os apóstolos guiaram a fundação de muitas igrejas locais em várias partes do mundo, que faziam toda a parte da grande igreja de Jesus. E Pedro e Paulo. Pedro foi um dos fundadores da igreja, mas não foi o fundador. Nos princípios do tempo da igreja, ele foi o porta-voz dos apóstolos, por ser mais ousados a falar,
mas ele nunca se assumiu como líder supremo. Pedro tinha que explicar suas ações perante a igreja, e as questões importantes eram resolvidas em conjunto pelos apóstolos e presbíteros, toda a liderança da igreja. Atos capítulo 15, verso 2, diz: isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussões com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados como outros para irem a Jerusalém a tratar dessa questão com os apóstolos. Algumas pessoas fora da igreja pensaram que Paulo tinha fundado a igreja porque ele se tornou tão famoso, mas na verdade a igreja já existia há algum ano. Quando Paulo se converteu, Paulo apenas fundou muitas igrejas locais em suas viagens missionárias. Amém? Amados e amadas, vamos seguir no terceiro e último vídeo com o meu lugar no corpo de Cristo. Amém?